4 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana: Espírito, o âmago da vida humana. A leitura diária desta quinta-feira se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Portanto, o tema da nossa leitura diária é fervorosos no espírito. Vejamos que nós vamos expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Durante esse estudo, eu gostaria que você fosse motivado a aprender sobre o espírito humano, que nos ajuda a compreender nossa verdadeira essência como seres criados para a comunhão com Deus. Portanto, este ensino é para nos fortalecer a fé, portanto, irá nos mostrar como a regeneração interior impacta a santificação e adoração. Esta semana estamos refletindo sobre o espírito humano como o âmago da vida segundo a revelação bíblica. Veremos como essa parte da natureza humana recebida de Deus nos permite verdadeira comunhão com o Criador, e aprofundaremos a distinção entre espírito e alma e destacaremos o papel do espírito humano na santificação e adoração. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, ou seja, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender perfeitamente os tesouros revelados nas Sagradas Escrituras. Portanto, entendemos que o pecado pode enraizar-se. O Espírito e a verdadeira santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus, vencendo o pecado, a força do pecado arraigado em nosso espírito somente, portanto, vem de Deus, vencendo o pecado, a força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e de seu poder salvador e santificador, como está em Romanos capítulo 6, versículo 14, e Hebreus capítulo 10, versículo 10, como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 2, portanto, vimos que é impossível a força humana. Vimos que é impossível a força humana, torna-se possível. Vimos que o que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, está escrito: revestir-se de toda mansidão e humildade. No modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e perfeita. Em capítulo 2, versículo 3 ao 8 de carta aos Filipenses, está escrito: a arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos
o que é verdadeiro cristianismo, o que é o verdadeiro cristianismo ao servo do Senhor. Não convém contender, como está escrito em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, por meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Um coração ardente, animado, comprometido, cheio do Espírito Santo, ser fervoroso. Portanto, um coração ardente, animado, comprometido, cheio do Espírito Santo. Ser fervoroso não é agir por emoção passageira, mas manter uma chama acesa dentro de nós, a chama do primeiro amor, da santidade, da dedicação ao Senhor. Entendemos que esse fervor espiritual vem da ação constante do Espírito Santo no interior do crente. Ele é quem renova nossa força, restaura o nosso ânimo, desperta nossa paixão pela obra e nos move. Paulo nos chama a evitar, melhor, é ele que desperta, é o Espírito Santo que nos restaura, que dá-nos força, que desperta a paixão, a nossa paixão pela a obra e nos move a servir com alegria, mesmo em meio às lutas. Paulo nos chama a evitar o descuido, a frieza e a acomodação. A vida espiritual precisa ser alimentada todos os dias, com oração, leitura da palavra, comunhão, busca pela presença de Deus. O fogo não se mantém aceso sozinho, é preciso colocar lenha no altar. Ser fervoroso no espírito é servir sem murmurar, amar sem esmurecer, lutar sem desistir, adorar mesmo quando está difícil, permanecer fiel quando muitos se esfriam. Que o Senhor reacenda em nós esse fervor santo, que o Espírito Santo sempre sopre sobre nosso coração, removendo toda a apatia e renovando nossa paixão por Cristo. Que a nossa vida seja marcada não pela frieza, mas pelo fogo de Deus queimando dentro de nós. Lembrando que nós estamos aqui para poder adorar o nome do Senhor Jesus Cristo e manter-se firme, cheio do Espírito Santo, porque sabemos que nós somos fervorosos, capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, e somente através do Espírito Santo e de uma vida de oração, firmados na palavra, para vencermos o pecado. Portanto, precisamos estar firmes diante de Deus e na presença de Deus e resistindo ao mal. Contanto, nós temos que continuar fervorosos no Espírito. Entendemos que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma, mostrando que a vida cristã não é movida por aparência, mas por uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo dentro dessa exortação prática. Paulo declara que devemos ser fervorosos no espírito. No original grego, a expressão indica ferver, borbulhar, estar em ebulição, simbolizando um coração aceso, vivo, desperto para Deus. Antes de qualquer obra exterior, Deus olha o estado do nosso espírito, pois é nele que reside a essência da comunhão com o Criador.
Um espírito aceso produz uma vida acesa. Um espírito apagado produz uma fé morna. Portanto, como está o fogo do seu espírito diante de Deus? Acendido ou apenas fumegando? Veremos o que significa ser fervoroso no espírito. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O papel do espírito humano concedido por Deus, como o Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Como viver esse fervor na igreja e diante da sociedade. Portanto, o espírito humano, dádiva divina para a comunhão com Deus. Deus formou o homem do pó da terra, mas o espírito humano veio diretamente de Deus, como está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 1 e Hebreus 12, versículo 9. O espírito é o âmago da vida, a parte mais profunda do ser, onde se experimenta a comunhão espiritual. Vejamos que nós iremos compreender que somos seres criados para a comunhão com Deus. Esta comunhão acontece no espírito. No espírito, a alma sente, o corpo executa, mas o espírito conhece e discerne as coisas de Deus. Quando descuidamos do espírito, até a adoração esfria. Quando fortalecemos o espírito, a fé se torna viva, sensível, obediente e cheia de discernimento. Portanto, veremos o que significa, repito, o significado fervorosos no espírito. Portanto, a palavra grega zeotes significa ferver como água quente, arder como fogo vivo, estar em constante intensidade interior. Portanto, ser fervoroso no espírito significa um coração ardente, animado e comprometido, uma vida cheia do Espírito Santo, renovada e sensível, uma disposição contínua, constante para servir, amar, lutar, orar e obedecer. Chama do primeiro amor acesa, não agir por emoção, mas por vida espiritual pulsante. Portanto, nós como igreja devemos perceber que hoje nós vemos crentes ocupados, cansados, distraídos, frio em sua vida espiritual. A liderança muitas vezes luta contra o desânimo, rotinas e conflitos e cargas. O Senhor, porém, está chamando a sua igreja para reacender o fogo interior, porque sem fervor espiritual não há santidade, não há visão, não há avivamento, não há frutificação. Vejamos que nós temos que buscar a Deus em todo tempo, pois a frieza espiritual abre portas para o pecado, o fervor espiritual fecha portas, fortalece a vontade e alinha a mente com Cristo. O Espírito Santo, Ele é que nos dá o fervor espiritual. O fervor espiritual é vitória sobre o pecado. O pecado pode se enraizar até no espírito, como vimos já em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E por isso a verdadeira santificação começa por dentro, pela ação da graça. O pecado é vencido. O pecado só é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos, dependemos inteiramente da graça e do poder de Deus. Recebemos o poder da lei do Espírito de vida, como está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Andemos em mansidão e humildade, fugimos de contendas e arrogância. Ser fervoroso no Espírito significa permitir que o Espírito Santo quebre hábitos pecaminosos, restaure o ânimo, purifique
a intenção do coração, nos dê força para viver em santidade. O fogo do Espírito mantém o crente vigilante. O fervor espiritual dá força contra as tentações. Vida de oração, mais palavra, mais comunhão, significa lenha no altar. Como viver fervoroso no Espírito, na igreja, diante da sociedade, no mundo que vivemos. Ser fervoroso no Espírito é servir sem murmurar, amar sem esmurecer, lutar sem desistir, adorar quando é difícil, permanecer fiel quando muitos esfriam. Portanto, na igreja, nós precisamos encorajar os irmãos, evitar divisões, disputas, honrar liderança e caminhar unidos, buscar avivamento pessoal e coletivo, ensinar a palavra de Deus. Vivendo em uma sociedade, devemos demonstrar o caráter de Cristo, ser luz onde há trevas, testemunhar com vida e palavras, ser exemplo integrante e ser exemplo de integridade e compaixão. Ser fervoroso, já estou terminando, ser fervoroso no Espírito é viver com o coração aceso pelo Espírito Santo, mantendo a chama da fé, da santidade e da consagração sempre viva. O Senhor nos chama a reacender o altar interior e permitir que sua graça transforme nosso espírito, nossa mente, nossa conduta e nosso testemunho. Se o Espírito Santo examinasse hoje o seu espírito, ele encontraria fogo ou cinza. A mensagem final do apóstolo Paulo é clara: não existe cristianismo verdadeiro sem fervor espiritual. A frieza mata, a mornidão engana, mas o fogo do Espírito vivifica, purifica e renova. Onde o fogo de Deus arde, o pecado perde a força, a fé ganha vida e Cristo é visto em nós. Que o Espírito Santo sempre sobre nós, e que o Espírito Santo sopre sobre nós e reacenda o fogo santo em nosso interior. Que nós, como líderes, obreiros e toda a igreja, experimentemos um despertamento espiritual profundo e transformador. Que sejamos um povo fervoroso no Espírito, servindo o Senhor até a última hora. Amém.